18. Pena de morte. É vedada. Só é admitida no caso de guerra externa declarada, nos termos do art. 84. X. Art. 5º. Chuvio. A. 19. Eutanásia. É vedado pela Constituição. O desinteresse do indivíduo pela própria vida não exclui esta da tutela. O Estado continua a protegê-la como valor social e este interesse superior torna inválido o consentimento do particular para que dela o privem. 20. Aborto. A Constituição não enfrentou diretamente o tema, mas parece inadmitir o abortamento, devendo o assunto ser decidido pela legislação ordinária, especialmente a penal. 21. Tortura. Prática expressamente condenada pelo inciso 3º do art. 5º, segundo o qual ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano e degradante. A condenação é tão incisiva que o inciso Schlien determina que a lei considerará a prática de tortura crime inafiançável e insuscetível de graça, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Lei 9.455, 97. Direito à privacidade. 22. Conceito e conteúdo. A Constituição declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Art. 5º. X. Portanto, erigiu, expressamente, esses valores humanos à condição de direito individual, considerando um direito conexo ao da vida. 23. Intimidade. Se caracteriza como a esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais, abrangendo nesse sentido a inviolabilidade do domicílio, o sigilo de correspondência e o segredo profissional. 24. Vida privada. A tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados particulares: ao segredo da vida privada e à liberdade da vida privada. 25. Honra e imagem das pessoas. O direito à preservação da honra e da imagem não caracteriza propriamente um direito à privacidade e menos à intimidade. A CF reputa os valores humanos distintos. A honra e a imagem constituem, pois, objeto de um direito, independente da personalidade. 26. Privacidade informática. A Constituição tutela a privacidade das pessoas, acolhendo um instituto típico e específico para a efetividade dessa tutela, que é o habeas data, que será estudado mais adiante. 27. Violação à privacidade e indenização. Essa violação, em algumas hipóteses, já constitui ilícito penal. A CF foi explícita em assegurar ao lesado direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação do direito à privacidade. Direito de igualdade. 28. Introdução ao tema. As constituições só têm reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico formal, perante a lei. A CF/88 abre o capítulo dos direitos individuais com o princípio que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Reforça o princípio com muitas outras normas sobre a igualdade ou buscando a equalização dos desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais. 29. Isonomia formal e isonomia material. Isonomia formal é a igualdade perante a lei. A material são as regras que proíbem distinções fundadas em certos fatores. Enzi. Art. 7. XXX e X. A Constituição procura aproximar os dois tipos de isonomia, na medida em que não delimitar ao simples enunciado da igualdade perante a lei. Menciona também a igualdade entre homens e mulheres e acrescenta vedações à distinção de qualquer natureza e qualquer forma de discriminação. 30. O sentido da expressão igualdade perante a lei. O princípio tem como destinatários tanto o legislador como os aplicadores da lei. Significa para o legislador que, ao elaborar a lei, deve reger, com iguais disposições situações idênticas, e, reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e benefícios, as situações que sejam entre si distintas, de sorte a igualá-las ou gravá-las em proporção às suas diversidades. Isso é que permite, a legislação, tutelar pessoas que se achem em posição econômica inferior, buscando realizar o princípio da equalização. 31. Igualdade de homens e mulheres. Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a lei.
também contemplada em todas as normas que vedam a discriminação de sexo, arts. Terceiro, IV, e sétimo, XXX, sendo destacada no inciso I, do art. Quinto, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Só valem as discriminações feitas pela própria Constituição e sempre em favor da mulher, por exemplo, a aposentadoria da mulher com menor tempo de serviço de idade que o homem, arts. 40, e 202, e a terceiro. 32, o princípio da igualdade jurisdicional. A igualdade jurisdicional ou igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, como garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia. Apresenta-se sob dois prismas: como interdição do juiz de fazer distinção entre situações iguais, ao aplicar a lei; como interdição ao legislador de editar leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a situações desiguais por parte da justiça. 33. Igualdade perante a tributação. O princípio da igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva em matéria fiscal. Diz respeito à repartição do ônus fiscal do modo mais justo possível. Fora disso, a igualdade será puramente formal. 34. Igualdade perante a lei penal. Essa igualdade deve significar que a mesma lei penal e seus sistemas de sanções hão de se aplicar a todos quanto pratiquem o fato típico nela definido como crime. Devido aos fatores econômicos, as condições reais de desigualdade condicionam o tratamento desigual perante a lei penal, apesar do princípio da isonomia assegurado a todos pela Constituição, art. 5º. 35. Igualdade sem distinção de qualquer natureza. Além da base geral em que assenta o princípio da igualdade perante a lei, consistente no tratamento igual a situações iguais e tratamento desigual a situações desiguais, é vedado distinções de qualquer natureza. As discriminações são proibidas expressamente no art. 3º, IV, onde diz que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. Proíbe também diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou posse de deficiência, art. 7º, XXX. 36. O princípio da não discriminação e sua tutela penal. A Constituição traz dois dispositivos que fundamentam e exigem normas penais rigorosas contra discriminações. Diz-se num deles que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E outro, mais específico porque destaca a forma mais comum de discriminação, estabelecendo que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Art. 5º, XLI. 37. Discriminações e inconstitucionalidade. São inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela Constituição. Há duas formas de cometer essa inconstitucionalidade. Uma consiste em outorgar benefício legítimo a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou grupos em igual situação. A outra forma revela-se em se impor obrigação, dever, ônus, sanção ou qualquer sacrifício a pessoas ou grupos de pessoas, discriminando-as em face de outros na mesma situação que, assim, permaneceram em condições mais favoráveis. Direito de liberdade. 38. O problema da liberdade. A liberdade tem um caráter histórico, porque depende do poder do homem sobre a natureza, a sociedade, e sobre si mesmo em cada momento histórico. O conteúdo da liberdade se amplia com a evolução da humanidade. Fortalece-se, à medida que a atividade humana se alarga. A liberdade opõe-se ao autoritarismo, à deformação da autoridade. Não, porém, à autoridade legítima. O que é válido afirmar é que a liberdade consiste na ausência de coação anormal, ilegítima e imoral. Daí se conclui que toda lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe. Como conceito podemos dizer que a liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade pessoal.
O assinalado aspecto histórico denota que a liberdade consiste num processo dinâmico de liberação do homem de vários obstáculos que se antepõem na realização de sua personalidade, obstáculos naturais, econômicos, sociais e políticos. É hoje função do Estado promover a liberação do homem de todos esses obstáculos, e é aqui que a autoridade e liberdade se ligam. O regime democrático é uma garantia geral da realização dos direitos humanos fundamentais. Quanto mais o processo de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o constrangem, mais liberdade conquista. 39. Liberdade e liberdades. Liberdades, no plural, são formas de liberdade, que aqui, em função do direito constitucional positivo, distingue-se em 5 grupos. 1. Liberdade da pessoa física. 2. Liberdade de pensamento, com todas as suas liberdades. 3. Liberdade de expressão coletiva. 4. Liberdade de ação profissional. 5. Liberdade de conteúdo econômico. Cabe considerar aquela que constitui a liberdade matriz, que é a liberdade de ação em geral, que decorre do art. 5º, e, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 40. Liberdade da pessoa física. É a possibilidade jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhoras de sua própria vontade e de locomoverem-se desembaraçadamente dentro do território nacional. Para nós as formas de expressão dessa liberdade se revelam apenas na liberdade de locomoção e na liberdade de circulação, mencionando também o problema da segurança, não como forma dessa liberdade em si, mas como forma de garantir a efetividade destas. 41. Liberdade de pensamento. É o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pensa em ciência, religião, arte, ou o que for. Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe contato com seus semelhantes. Incluem as liberdades de opinião, de comunicação, de informação, religiosa, de expressão intelectual, artística e científica e direitos conexos, de expressão cultural e de transmissão e recepção do conhecimento. 42. Liberdade de ação profissional. Confere liberdade de escolha de trabalho, de ofício e de profissão, de acordo com as propensões de cada pessoa e na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as barreiras que se antepõem na maioria do povo. Liberdade anunciada no acima, art. 5º, Chile, beneficia brasileiros e estrangeiros residentes, enquanto a acessibilidade à função pública sofre restrições de nacionalidade, arts. 12 Parágrafo 3º, e 37, e a Constituição ressalva, quanto à escolha e exercício de ofício ou profissão, que ela fica sujeita à observância das qualificações profissionais que a lei exigir, só podendo a lei federal definir as qualificações profissionais requeridas para o exercício das profissões. Art. 22, XVI. Direitos coletivos. 43. Direito à informação. O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação de pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado no sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa. A CF acolhe essa distinção, no capítulo da comunicação, 220 a 224, preordena a liberdade de informar completada com a liberdade de manifestação do pensamento, 5º, IV. 44, Direito de representação coletiva. Estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele, art. 5º, XXI, legitimidade essa também reconhecida aos sindicatos em termos até mais amplos e precisos, in verbis. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, art. 8, in. 45, Direito de participação. Distinguiremos 2 tipos. Um é a participação direta dos cidadãos no processo político e decisório, arts. 14, e 2º, e 61, parágrafo 2º. Só se reputa coletivo porque só pode ser exercido por um número razoável de eleitores.
uma coletividade, ainda que não organizada formalmente. Outro é a participação orgânica, às vezes resvalando para uma forma de participação corporativa, é a participação prevista no art. 10 é a representação assegurada no art. 11, as quais aparecem entre os direitos sociais. Coletivo, de natureza comunitária não corporativa, é o direito de participação da comunidade, arts. 194, VIN 198, IN. 46. Direito dos consumidores. Estabelece que o Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, art. 5. X, conjugando isso com a consideração do art. 170, v, que leva à defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica. 47, liberdade de reunião. Está prevista no art. 5. XVI. A liberdade de reunião está plena e eficazmente assegurada, não mais se exige lei que determine os casos em que será necessária a comunicação prévia à autoridade, bem como a designação, por esta, do local de reunião. Nem se autoriza mais a autoridade a intervir para manter a ordem, cabendo apenas um aviso à autoridade que terá o dever, de ofício, de garantir a realização da reunião. 48. Liberdade de associação. É reconhecida e garantida pelos incisos 17 a xx e do art. 5. Há duas restrições expressas à liberdade de associar-se. Veda-se associação que não seja para fins lícitos ou de caráter paramilitar. E é aí que se encontra a sindicabilidade, que autoriza a dissolução por via judicial. No mais tem as associações o direito de existir, permanecer, desenvolver-se e expandir-se livremente. Regime das liberdades. 49. Eficácia das normas constitucionais sobre as liberdades. As normas constitucionais que definem as liberdades são, via de regra, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Vale dizer, não dependem de legislação nem de providência do poder público para serem aplicadas. Algumas normas podem caracterizar-se como de eficácia contida, quando a lei restringe a plenitude desta, regulando os direitos subjetivos que delas decorrem. O exercício das liberdades não depende de normas reguladoras, porque, como foi dito, as normas constitucionais que as reconhecem são de aplicabilidade direta e imediata, sejam de eficácia plena ou eficácia contida. 50. Sistemas de restrições das liberdades individuais. A característica de normas de eficácia contida tem extrema importância, porque é daí que vêm os sistemas de restrições das liberdades públicas. Algumas normas conferidoras de liberdade e garantias individuais mencionam uma lei limitadora, art. 5. Vi, XV, XVI. Outras limitações podem provir da incidência de normas constitucionais, art. 5. XVI e XVI. Tudo isso constitui modos de restrições de liberdades que, no entanto, esbarram no princípio de que a liberdade, o direito, que deve prevalecer, não podendo ser extirpado por via da atuação do poder legislativo nem do poder de polícia. Direito de propriedade. Direito de propriedade em geral. 51. Fundamento constitucional. O regime jurídico da propriedade tem seu fundamento na Constituição. Esta garante o direito de propriedade, desde que este atenda à sua função social. Art. 5. X. Sendo assim, não há como escapar ao sentido que só garante o direito de propriedade que atenda à sua função social. A própria Constituição dá a consequência a isso quando autoriza a desapropriação, como pagamento mediante título de propriedade que não cumpre a sua função social. Arts. 182, parágrafo 4º, e 184. Existem outras normas que interferem com a propriedade mediante provisões especiais, arts. 5º, XXX, 170, e em terceiro, 176, 177 178, 182, 183, 184, 185, 186, 191 e 222. 52. Conceito e natureza.
entende-se como uma relação entre um indivíduo, sujeito ativo, e um sujeito passivo universal integrado por todas as pessoas, o qual tem o dever de respeitá-lo, abstraindo-se de violá-lo, e assim o direito de propriedade se revela como um modo de imputação jurídica de uma coisa a um sujeito. 53. Regime jurídico da propriedade privada. Em verdade, a Constituição assegura o direito de propriedade, estabelece seu regime fundamental, de tal sorte que o direito civil não disciplina a propriedade, mas tão somente as relações civis e ela referentes. Assim, só valem no âmbito das relações civis as disposições que estabelecem as faculdades de usar, gozar e dispor de bens, art. 524, a plenitude da propriedade, 525, etc. Vale dizer que as normas de direito privado sobre a propriedade hão de ser compreendidas de conformidade com a disciplina que a Constituição lhe impõe. 54. Propriedade e propriedades. A Constituição consagra a tese de que a propriedade não constitui uma instituição única, mas várias instituições diferenciadas, em correlação com os diversos tipos de bens e de titulares, de onde ser cabível falar não em propriedade, mas em propriedades. Ela foi explícita e precisa, garante o direito de propriedade em geral, art. 5º, mas distingue claramente a propriedade urbana, 182, parágrafo 2º, e a propriedade rural, arts. 5º, 184, 185 e 186, com seus regimes jurídicos próprios. 55. Propriedade pública. A Constituição a reconhece, ao incluir entre os bens da União aqueles enumerados no art. 20, entre os dos Estados, os indicados no art. 26. Ao autorizar desapropriação, que consiste na transferência compulsória de bens privados para o domínio público. Ao facultar a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, art. 173, e o monopólio, art. 177, que importam a apropriação pública de bens de produção. Vê também os arts. 65 a 68 do CC, e 20, e 231 da CF. Propriedades especiais. 56. Propriedade autoral. Consta no art. 5º, desvio, que contém 2 normas. A primeira confere aos autores o direito exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir suas obras. A segunda declara que esse direito é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O autor é, pois, titular de direitos morais e de direitos patrimoniais sobre a obra intelectual que produzir. Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis, mas, salvo os de natureza personalíssima, são transmissíveis por herança nos termos da lei. Já os patrimoniais são alienáveis por ele ou por seus sucessores. 57. Propriedade de inventos, de marcas e indústrias e de nome de empresas. Seu enunciado e conteúdo denotam, quando a eficácia da norma fica dependendo de legislação ulterior, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Art. 5º, a lei, hoje, é a de N. 9.279/96, que substitui a Lei 5.772/71. 58. Propriedade bem de família, segundo o INC. Do art. 5º, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Possui o interesse de proteger um patrimônio necessário à manutenção e sobrevivência da família. Limitações ao direito de propriedade. 59. Conceito. Consistem nos condicionamentos que atingem os caracteres tradicionais desse direito, pelo que era tido como direito absoluto, assegura a liberdade de dispor da coisa do modo que melhor lhe aprouver, exclusivo e perpétuo, não desaparece com a vida do proprietário. 60. Restrições. Limitam, em qualquer de suas faculdades, o caráter absoluto da propriedade.
Existem restrições à faculdade de fruição, que condicionam o uso e a ocupação da coisa, a faculdade de modificação coisa, a alienabilidade da coisa, quando, por exemplo, se estabelece direito de preferência em favor de alguma pessoa. 61. Servidões e utilização de propriedade alheia são formas de limitação que lhe atinge o caráter exclusivo, constituem ônus impostos à coisa, vinculam duas coisas, uma serviente e outra dominante. A utilização pode ser pelo poder público, decorrente do art. 5º, XXV, ou por particular. As servidões são indenizáveis, em princípio. Outra forma são as requisições do poder público. A CF permite as requisições civis e militares, mas tão só em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Art. 22, IN. São também indenizáveis. 62. Desapropriação. É a limitação que afeta o caráter perpétuo, porque é o meio pelo qual o poder público determina a transferência compulsória da propriedade particular especialmente para o seu patrimônio ou de seus delegados. Arts. 5º Chiv. 182 e 184. Função social da propriedade. 63. Conceito. Não se confunde com os sistemas de limitação da propriedade. Estes dizem respeito ao exercício do direito ao proprietário, aquela estrutura do direito mesmo, a propriedade. A função social se modifica com as mudanças na relação de produção. A norma que contém o princípio da função social incide imediatamente, é de aplicabilidade imediata. A própria jurisprudência já o reconhece. O princípio transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la. Constitui o regime jurídico da propriedade, não de limitações, obrigações e ônus que podem apoiar-se em outros títulos de intervenção, como a ordem pública ou a atividade de polícia. Constitui um princípio ordenador da propriedade privada. Não autoriza a suprimir por via legislativa a instituição da propriedade privada. Direitos sociais, fundamentos constitucionais. 64. Ordem social e direitos sociais. A CF/88 traz um capítulo próprio dos direitos sociais e, bem distanciado deste, um título especial sobre a ordem social, não ocorrendo uma separação radical, como se os direitos sociais não fossem algo íncito na ordem social. O art. 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social. Na forma desta Constituição, esta forma é dada precisamente no título da ordem social, onde trata dos mecanismos e aspectos organizacionais desses direitos. 65. Direitos sociais e direitos econômicos. A Constituição inclui o direito dos trabalhadores como espécie de direitos sociais, e o trabalho como primado básico da ordem social. Arts. 7º e 193. O direito econômico tem uma dimensão institucional, enquanto os sociais constituem forma de tutela pessoal. O direito econômico é a disciplina jurídica de atividades desenvolvidas nos mercados, visando a organizá-los sob a inspiração dominante do interesse social. Os sociais disciplinam situações objetivas, pessoais ou grupais de caráter concreto. 66. Conceito de direitos sociais. São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar equalização de situações sociais desiguais. 67. Classificação dos direitos sociais, à vista do direito positivo, e com base nos arts. 6º a 11, são agrupados em 5 classes. A. Direitos sociais relativos ao trabalhador. B. Relativos à seguridade, compreendendo os direitos à saúde, à previdência e assistência social. C. Relativos à educação e cultura. D. Relativos à família, criança, adolescente e idoso. E. Relativos ao meio ambiente. Há porém uma classificação dos direitos sociais do homem como produtor e como consumidor. Direitos sociais relativos aos trabalhadores. Questão de ordem. 68. Espécies de direitos relativos aos trabalhadores. São de 2 ordens. A. Os direitos em suas relações individuais de trabalho. Art. 7º. B. Direitos coletivos dos trabalhadores. Arts. 9 a 11.
Direitos dos trabalhadores. 69. Destinatários. O art. 7º relaciona os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mas seu parágrafo único assegura à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos indicados nos incisos 4, vi, vi, shvil, shvil, x, xx e xiv.